Parte 1. O território, 1680 a 1808. Os americanos têm ao norte um vizinho fraco, ao sul outro mais fraco ainda, a leste peixe, a oeste, mais peixe. Essa pitoresca descrição da privilegiada situação de segurança dos Estados Unidos, feita há mais de um século pelo embaixador francês Jules Jusserand, explica o sucesso do país em ampliar o território sem enfrentar forte resistência. Como no caso do Brasil, a ampliação partiu de uma estreita faixa ao longo do Atlântico que foi sendo continuamente alargada para o oeste. A semelhança entre as duas experiências praticamente se esgota nesse aspecto. Tudo ou quase tudo mais é diferente, a começar pelos métodos utilizados na expansão territorial e o grau de oposição encontrado. Na América do Norte, o obstáculo inicial provinha de potências expressivas na Europa, mas que preferiram vender suas possessões locais a arriscar um conflito armado. As aquisições mediante compensação monetária começaram com a Espanha, que cedeu a Flórida. Em seguida, foi a vez da França de Napoleão que, obcecada pelo custo de guerras intermináveis, optou por receber o equivalente a 250 milhões de dólares atuais pela gigantesca região da Louisiana. Essa transação representou, segundo historiadores americanos, a maior barganha imobiliária da história por abarcar terras de mais de uma dezena de futuros estados da Federação entre o Mississippi e as Montanhas Rochosas. Mais tarde, a Rússia venderia o remoto e, aparentemente, desvalioso território gelado do Alasca. O número e a importância das compras territoriais constituem singularidade da história norte-americana que contrasta, por exemplo, com a brasileira, na qual o único exemplo relativamente comparável seria a aquisição do Acre, em parte mediante pagamento de compensação. O México ilustra o destino dos que se recusavam a vender. Sua resistência, no caso do Texas, gerou duas guerras que terminaram por ocasionar a perda de enorme parcela de seu território Texas, Califórnia, Arizona, Novo México etc. para seu expansivo vizinho. Tanto em relação às vendas forçadas quanto nas expansões por conquista armada territórios mexicanos, Porto Rico, Filipinas, Havaí e Ilhas do Pacífico, o fator que explica o sucesso americano consistiu no poder militar e econômico, não na diplomacia. Já na América do Sul, Portugal via-se cercado por todos os lados pela Espanha, potência hegemônica mundial no início do período colonial e, mesmo depois, mais poderosa militar e economicamente que seu diminuto adversário ibérico. Se a disparidade de forças não impediu que os portugueses se expandissem na região amazônica e no centro-oeste, a razão tem a ver com um complexo de fatores geográficos e econômicos que neutralizaram nessa área a superioridade castelhana. Na bacia do Rio da Prata, onde esses fatores não existiam, a natural supremacia espanhola fez-se sentir e conseguiu conter o avanço lusitano. Além dos métodos e do tipo de obstáculo, uma das principais diferenças entre os processos de formação territorial do Brasil e dos Estados Unidos reside no período em que se realizaram. Fora o tardio caso do Acre, a expansão do território brasileiro processou-se do começo ao fim dentro da fase colonial, até o início do século XIX, estando praticamente encerrada no momento da independência. Não fosse pela compensação do Acre, 1903, o Brasil seria hoje menor que em 1822 quando tinha herdado dos portugueses a província cisplatina perdida em 1828. Em contraste, as 13 colônias inglesas da América do Norte somente começaram a expandir-se após a independência de 1776, mais ou menos na hora em que se concluía o avanço luso-brasileiro e numa dinâmica que só se esgotou quase em nossos dias com a incorporação dos últimos territórios insulares no Pacífico. Ainda mais determinante do que o momento histórico da expansão foram as diferenças entre as características políticas e sociais da República Norte-Americana e de uma metrópole colonial como o Portugal seiscentista e setecentista. A expansão americana provinha da pressão de um forte crescimento demográfico de agricultores sequiosos de solos novos.
Jefferson e seu partido, então chamado de republicano, bem como Andrew Jackson depois dele, imaginavam que a nação cresceria a partir de um modelo agrário baseado na pequena e média propriedade. A conquista de terras virgens em mãos de indígenas e de nominal soberania francesa ou espanhola tornou-se objetivo altamente popular que uniu os cidadãos ao governo e foi sancionado por meio de eleições democráticas. A ideologia de doutrinas como a do Destino Manifesto ofereceu argumentos de superioridade racial e civilizatória para justificar o esbulho de índios e mexicanos, isso é, a usurpação, a expoliação das posses de índios e mexicanos. O processo expansivo foi, em nosso caso, conduzido por um regime absolutista e uma metrópole colonial. Para a monarquia portuguesa, o fator limitativo não era a terra, disponível em abundância, muito além da capacidade de utilizá-la. Durante muito tempo, a carência de mão de obra, de braços para a lavoura, é que entorpecia, isso é, atrasava, o avanço da agricultura e justificava o tráfico de escravos e a escravidão. Quando o regime servil se tornou insustentável, encontrou-se a solução de estimular e às vezes financiar a imigração europeia. Como observou Luiz Felipe de Alencastro, até data recente, a força de trabalho no Brasil sempre vinha do exterior, do tráfico de escravos ou da imigração. A pressão demográfica por terra somente iria surgir no Rio Grande do Sul do século XX com o êxito da imigração, sobretudo italiana e alemã, que gerou forte incremento de população e retalhamento da terra em minifúndios nas áreas de colonização. A combinação desses fatores criou excedentes de população que iriam empurrar a fronteira agrícola, a princípio do Rio Grande para o oeste de Santa Catarina e do Paraná, extravasando para Mato Grosso do Sul e zonas fronteiriças do Paraguai. Tardou muito para que o povoamento se aproximasse efetivamente da fronteira do extremo oeste, só na década de 1970, 2,5 séculos após a Corrida do Ouro de Cuiabá, os estados de Mato Grosso e Rondônia voltariam a receber povoadores de outras regiões, atraídos pelo baixo custo da terra agrícola e os estímulos do regime militar. Por absoluta desnecessidade, o Brasil não produziu ideologias de destino manifesto ou expansão territorial na época em que elas se espalhavam pela América do Norte. Não a terra, e sim os metais preciosos, obsessão do mercantilismo, impulsionaram as incursões de Portugal terra adentro com o sonho de reproduzir a boa fortuna dos rivais castelhanos na descoberta do Eldorado de Potosí. Obra da coroa, embora auxiliada por agentes privados como os bandeirantes, a empresa não visava a fins de colonização e desenvolvimento do potencial das terras novas. Voltada à exploração dos filões de ouro, isso é, das rochas de ouro, até o esgotamento, a mineração mostrou-se incapaz de gerar desenvolvimento sustentável no seu entorno. A prosperidade fugaz, isso é, efêmera, logo se desfez, legando à posteridade o patrimônio artístico imperecível do barroco mineiro. Após o declínio das jazidas de metais e pedras preciosas em fins do século XVIII, chegou-se mesmo a registrar um refluxo parcial dos excedentes de população das Minas Gerais, de volta aos pontos de partida no leste e sudeste. Alguns dos remanescentes das corridas do ouro estabilizaram-se nas velhas zonas de mineração, vegetando numa agricultura e pecuária de subsistência que se prolongou em Goiás e Mato Grosso até a fundação de Brasília e a retomada da expansão da fronteira agrícola quase em nossos dias. Invertendo o sentido das correntes migratórias, muitos dos povoadores retornaram aos locais de origem da migração original e buscaram oportunidades na abertura de fazendas de café na província do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX, ou, mais tarde, na colonização das terras virgens do oeste da província de São Paulo, como mostrou Pierre Monbaguin em Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo. Ambos os exemplos comprovam que não eram terras que faziam falta no Brasil. As do norte do Paraná tiveram de esperar até os anos 1930 e 1940 para serem ocupadas, enquanto o Pontal do Paranapanema, em São Paulo, continuava vazio até 1950 ou mais.
Na história brasileira, somente em 2 ocasiões a atração de riquezas desencadeou correntes migratórias para áreas situadas além das fronteiras, na busca de ouro e diamantes no século XVIII e, já no final do século XIX e início do século XX, no ciclo da borracha, que transplantou nordestinos a terras bolivianas no Acre. Em todas as demais migrações, os polos econômicos que atraíram novos povoadores se situavam dentro das fronteiras tradicionais em zonas jamais disputadas: café, cacau, indústria de São Paulo, a soja, o algodão, o gado. A utilização dos solos de cerrado no sul do Piauí e do Maranhão, no Tocantins e no oeste da Bahia ilustra bem como o fenômeno continua a acontecer sob nossos olhos. Apesar de tudo o que se fala e escreve sobre o famoso expansionismo brasileiro, o exagero salta aos olhos, e é descabida qualquer comparação com o ocorrido na América do Norte. A não ser que se tenha em vista o expansionismo real dos portugueses nos primeiros séculos da colônia, o território hoje do Brasil estava já estabilizado na passagem do século XVIII para o XIX, com a exceção do Acre. A expansão que se registrou desde então foi no interior de fronteiras que se encontravam basicamente delineadas desde o Tratado Colonial de Madrid, 1750. A formação do território na colônia. Jamais demarcada no terreno, a linha astronômica definida pelo Tratado de Tordesilhas, 1494, perdeu importância durante a União Ibérica, 1580 a 1640. O temporário eclipse da autonomia portuguesa nos 60 anos do governo de Portugal e seu império pelos 3 reis castelhanos, Felipe II, III e IV, não significava em tese a anexação formal do território luso e sua absorção pela Espanha. Teoricamente, os 2 reinos conservavam personalidade jurídica distinta e seguia em vigor a divisão estabelecida por Tordesilhas. Na prática, atenuou-se a necessidade de separar possessões pertencentes a um mesmo dono. Passou a existir maior tolerância com o ingresso e a residência de nacionais de uma coroa em domínios da outra e aumentou o comércio de portugueses, frequentemente cristãos novos, em Buenos Aires e até na distante Lima. A situação continuava precária e modificável a qualquer momento, conforme mostrou Alice Piffer Canabrava. O traço mais importante do contexto internacional desse período é o constante declínio da Espanha, cuja hegemonia se encerra em meio à Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648. Desse inexorável processo de lento declínio fazem parte a queda da produção da prata de Potosí, a restauração portuguesa, em 1640, e a Guerra de Sucessão da Espanha, de 1702 a 1714. Portugal e o Brasil entre 1640 e 1750. Durante a segunda metade do século XVII, a economia portuguesa dependia da reexportação do açúcar e do tabaco do Brasil, bem como da exportação de sal, vinho e frutas da metrópole, cujo valor não bastava para equilibrar a importação de cereais, tecidos e produtos manufaturados. Os déficits se aprofundaram com a queda de preços e crises repetidas da economia açucareira, pressionada pela concorrência do açúcar das Antilhas inglesas e francesas. Para agravar a situação, Portugal e Brasil passaram a sofrer do aperto monetário decorrente do declínio da produção da prata dos altiplanos bolivianos. Na era do capitalismo mercantilista, a moeda em circulação dependia dos metais preciosos disponíveis. No caso, boa parte da moeda provinha de Potosí, sede das fabulosas minas de prata e, em meados dos 1600, o maior centro urbano das Américas, com cerca de 160 mil habitantes. A partir de 1630, os filões começaram a dar sinais de rápido esgotamento. Os espanhóis redobraram a severa repressão do contrabando conduzido por portugueses em Lima e, especialmente, no Rio da Prata, Buenos Aires a princípio colônia do Sacramento mais tarde. Utilizaram para isso, inclusive, a arma da Inquisição contra os comerciantes lusitanos, acusados de judaizantes, uma vez que muitos eram cristãos novos, isto é, antigos judeus convertidos por coação ou decreto.
Na tentativa de combater a aguda falta de moeda, os portugueses esforçaram-se em seguir o consagrado receituário mercantilista de evitar a saída de metais preciosos, quer por meio do estímulo à produção local de manufaturas, quer da organização do contrabando em larga escala pelo estabelecimento da colônia do Sacramento em frente de Buenos Aires. Contudo, o que produziu efeitos mais eficazes foi a intensificação do esforço de busca de ouro no Brasil, que resultou na descoberta das primeiras jazidas em Minas Gerais. Em pouco tempo, as minas provocariam a espetacular recuperação da economia portuguesa, desencadeando uma corrida de ouro que atraiu milhares de pessoas de Portugal e outras regiões brasileiras, assim como o aumento do tráfico de escravos africanos. Pela primeira vez na história jamais que secular da colônia, uma parcela expressiva de população das regiões litorâneas transferiu-se para o interior, em escala muito mais acentuada do que a lenta e rala penetração que acompanhava o avanço do gado no Vale do Rio São Francisco. O crescimento demográfico decorrente da descoberta das minas elevou a população do Brasil em meados do século XVIII a 1,5 milhão de habitantes, metade concentrada em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. O ouro brasileiro forneceu ao reino meios de equilibrar a balança comercial com o resto da Europa, enriqueceu a coroa, a igreja e a corte, de modo que durante todo seu longo reinado, 1706 a 1750, Dom João V não precisou convocar as cortes para solicitar recursos. O absolutismo lusitano, modelado no francês de Luís XIV, atingiu o apogeu, e o rei podia afirmar: meu avô temia e devia, meu pai devia, eu nem temo nem devo. A prosperidade recente se refletiria nas negociações internacionais. A prova mais convincente do aumento de poder relativo de Portugal, na opinião de Charles Boxer, consistiu no êxito de ver reconhecidas no Tratado de Madrid, 1750, as pretensões fronteiriças derivadas de uma expansão territorial que se completará na véspera do tratado. A economia, portanto, ajudou a criar o clima favorável no qual agiram cartógrafos e diplomatas. A expansão gradual. Essa ampliação dos limites efetivos da ocupação tinha se desenvolvido ao longo de um processo gradual e contínuo. Do descobrimento até a expulsão dos holandeses, 1654, as energias portuguesas se absorveram no povoamento e defesa do litoral, com o impulso principal concentrado no Nordeste açucareiro. A ocupação da costa seria feita de forma progressiva, e, na véspera de 1600, os efetivos limites da ocupação coincidiam com Cananeia, ao sul, e Itamaracá, ao norte. Seria preciso esperar pelo século XVII para chegar à ilha de Santa Catarina e à Laguna, no extremo meridional, e a Belém, no setentrional. A capitulação holandesa, em 1654, e a paz com a Espanha, em 1668, liberariam recursos e gerariam condições internacionais para o início de expansão sistemática ao longo de 3 eixos: o Amazonas, o Oeste, o Prata. Não foi por acaso que os 3 eixos da expansão coincidiram com os grandes sistemas fluviais do espaço geográfico brasileiro. Os povoadores paulistas do território brasileiro partiram de São Paulo rumo ao oeste e desbravaram as rotas fluviais às margens dos rios Guaporé, Mamoré, Madeira, Tocantins e Amazonas até a cidade de Belém. As águas do Amazonas e seus afluentes, as do Tietê e do sistema Paraná-Paraguai, do Guaporé, Mamoré e Madeira favoreceram a penetração das florestas e os braços dos rios transportaram os exploradores aos pontos mais longínquos no interior do continente. Vindos do lado oposto, das margens do Pacífico, os castelhanos detiveram-se nas alturas dos Andes, onde encontraram ouro, prata e populações indígenas densas e dóceis que forneceriam abundante mão de obra para trabalhar nas opulentas minas. Que incentivos poderiam ter para se arrancarem de paragens de ar fresco e temperado para enfrentar picos e trilhas a mais de 4.000 metros de altitude e baixar as florestas tórridas, isso é, excessivamente quentes, e assoladas de febres e mosquitos do Vale Amazônico?
Em contraste, nas terras hoje brasileiras, os povoadores tiveram de converter-se em aventureiros e exploradores em busca de jazidas de ouro economicamente viáveis que demoraram a ser localizadas. A carência de trabalhadores agiu como motivo adicional a impulsionar a exploração do interior, a fim de capturar e escravizar índios, o ouro vermelho, na designação de historiadores da escravização dos indígenas. PS, John Hemming denominou de ouro vermelho os índios reduzidos à escravidão na sua obra Ouro Vermelho, a conquista dos índios brasileiros. A quimera, ou seja, a ilusão de minas de prata que rivalizassem com as de Potosí, a miragem das serranias de esmeraldas e o anseio obsessivo pelo ouro alimentaram a organização das expedições de penetração do interior impelidas pelo espírito aventureiro e imediatista que Sérgio Buarque de Holanda definiu como colher o fruto sem plantar a árvore. Além da barreira dos Andes, os castelhanos enfrentavam na Amazônia uma complicada situação logística, pois as provisões ou os reforços lhes poderiam chegar, apenas, da distante Quito, em pleno altiplano andino. Para os lusitanos, ao contrário, uma navegação sem problemas os conectava facilmente a Belém e de lá se prosseguia com ventos favoráveis até Lisboa. Do ponto de vista logístico, era a situação inversa da que caracterizou o Prata. A fragilidade da resistência espanhola na Amazônia contrastou com seu vigor na região meridional e, de certa forma, antecipou uma realidade contemporânea. Ainda hoje, os hispano-americanos, salvo uma ou outra exceção como o Peru, possuem presença diminuta na região amazônica. Na Amazônia e no Prata, o Estado português controlou o tempo todo o planejamento, a preparação e a direção de uma expansão deliberada, levada avante com recursos humanos e financeiros majoritariamente oficiais. Já no Oeste, a espontânea iniciativa dos particulares, e em especial dos paulistas, desempenhou papel pioneiro de extrema importância, conforme havia sucedido na descoberta das Minas Gerais. Não obstante, o reconhecimento internacional dos avanços dos bandeirantes deveu-se, no momento decisivos, aos atos diplomáticos e administrativos do Estado. Por um triz, essa imensa área do Oeste explorada pelos paulistas poderia ter deixado de incorporar-se ao patrimônio brasileiro, pois a própria coroa parece não ter desenvolvido desígnios explícitos sobre ela até muito tarde e em decorrência de fatos criados à sua revelia. Assim é que, em outubro de 1733, apenas 26 anos antes da assinatura do Tratado de Madrid, um decreto real proibiu o contato pelo extremo oeste entre o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão-Pará, as duas regiões administrativas em que estava separado o Brasil de hoje. Os aventureiros, no entanto, não tomaram conhecimento da proibição e desbravaram as rotas fluviais conectando entre si os postos avançados da expansão às margens dos rios Guaporé, Mamoré, Madeira, Tocantins, até o Amazonas, e também com Belém, águas abaixo. A ligação entre Vila Bela, no Guaporé, e Belém vai tornar-se conhecida e utilizada apenas entre os anos de 1742 e 1750. Nos 20 anos que se estendem entre 1730 e 1750 é que se desenrola a atuação oficial, na antevéspera das negociações do tratado. Foi assim com títulos recentíssimos de ocupação que Portugal adquiriu as terras do extremo oeste, a mais importante fronteira agrícola do Brasil de nossos dias. A miragem do Prata e a expansão na região meridional no oeste, os empreendimentos, nem sempre coordenados, de indivíduos arrojados acabaram por antecipar a ação oficial. No extremo sul coube em geral ao Estado a prioridade da iniciativa. Preocupados com as ambições lusas, os castelhanos adiantaram-se nas duas tentativas de fundação de Buenos Aires, a primeira, em 1535/1536, fracassada, e a que vingou décadas mais tarde, em 1580.
No intervalo entre as duas, já se haviam instalado às margens do rio Paraguai, em Assunção, em 1537, que mereceu o nome de Mãe das Cidades, pois dela partiram as expedições para fundar Corrientes, Santa Fé, Buenos Aires pela segunda vez, Santa Cruz de la Sierra e outras mais. Portanto, um século antes dos portugueses, a coroa espanhola se encontrava firmemente presente no grande estuário do Rio da Prata e bem no interior das terras drenadas por seus afluentes e formadores. Aqui, em oposição à situação no Amazonas, era a Espanha, não Portugal, que dominava a saída do sistema fluvial e podia aproveitar as vantagens da fácil navegação que lhe proporcionavam os rios Paraná, Paraguai, Uruguai e seus tributários em direção ao interior. Essa diferença de posição geográfica iria revelar-se determinante na afirmação da soberania espanhola sobre grande parte da região meridional. A disputa secular que se cristalizaria entre castelhanos e portugueses nessas paragens provinha das dúvidas razoáveis sobre o ponto no qual a linha de demarcação de Tordesilhas deveria cortar a costa. Sem ir tão longe como os proponentes da fronteira na distante Baía de São Matias, na Patagônia, não faltavam opiniões de que a fronteira de Portugal alcançava a margem norte do Rio da Prata, coincidindo com os chamados limites naturais. Dessa pretensão nasceu entre os reinos ibéricos uma prolongada controvérsia que teve como objeto a área que se estendia de Paranaguá, sul da capitania de São Paulo, até a margem norte do Rio da Prata. Essa vasta área, que compreende os 3 estados da região sul do Brasil atual, juntamente com a República do Uruguai, foi por longo tempo um território em disputa ou de soberania discutível, o que o historiador norte-americano do Brasil colônia, Daryl Alden, denominou de Debatable Land. As linhas possíveis do Tratado de Tordesilhas. A linha antiga, mais favorável à Espanha era de 1547. Depois temos a linha de Juan Elloa, de 1749. Depois, a linha de Varnhagen, de 1854 a 1857. Por fim, a linha mais favorável ao Brasil. A linha imaginária do Tratado de Tordesilhas gerou tantas controvérsias que o historiador Daryl Alden chegou a afirmar que a região sul do Brasil colônia era uma debatable land. Num primeiro momento, após a segunda fundação de Buenos Aires, 1580, a presença portuguesa manifestou-se pelo desenvolvimento do comércio de contrabando, facilitado pela frequente cumplicidade dos governadores espanhóis interessados nos lucros. O contrabando também contava com o apoio da população condenada a pagar preços extorsivos pelo absurdo sistema castelhano. As mercadorias que supriam as colônias espanholas na América do Sul eram transportadas de Sevilha por uma frota bianual de navios com destino a Portobelo, na costa atlântica do Panamá. De lá seguiam por terra até a costa do Pacífico, onde embarcavam até o porto de Callao, no Peru e, em seguida, em lombo de mula, até Potosí, nos Andes. Esse complicado trajeto encarecia enormemente o preço dos bens. Nos raros instantes em que o comércio dispôs de condições mais ou menos livres, as vantagens naturais da contiguidade geográfica e do incipiente grau de complementaridade na produção agrícola anteciparam o potencial da futura integração, libertada dos obstáculos artificiais impostos pelas metrópoles coloniais. Liquidado o comércio ilegal pela repressão administrativa espanhola, Portugal tomou, depois da separação das coroas, a decisão audaciosa de fundar em frente de Buenos Aires, distante dela apenas 24 quilômetros, a nova colônia do Santíssimo Sacramento, 1680, com o fim principal de atrair pelo contrabando, a prata do Peru. Assim, em lugar de reproduzir no litoral sul o avanço prudente passo a passo que ocorrera na costa nordestina, o governo da metrópole decidiu dar um salto enorme criando centenas de quilômetros à frente da derradeira povoação lusa uma ponta de lança sem retaguarda. Capistrano de Abreu julgou que a explicação se devia à crença da coroa de que somente conseguiria sustentar seus alegados direitos se os levasse até sua expressão extrema. Tratava-se, no fundo, de uma aposta arriscada, quase temerária, isso é quase imprudente.
Para dar certo, seria preciso que Portugal demonstrasse aptidão efetiva para mobilizar recursos capazes de anular as vantagens da já consolidada instalação da Espanha na região. Lisboa teria de manter uma posição difícil do ponto de vista militar, nas imediações da principal base inimiga. A logística de apoio à fortaleza exigia, por sua vez, que se povoasse de modo contínuo a longa extensão da costa entre Colônia e os postos avançados do litoral meridional brasileiro. Ora, mesmo no apogeu do poderio português durante o reinado de Dom João V, os meios disponíveis revelaram-se insuficientes. A fraqueza de recursos condenou o estabelecimento a uma situação de defesa agudamente precária, a um dia apenas de navegação à vela de Buenos Aires, ponto de partida dos ataques adversários, porém a 7 de Santa Catarina e 14 do Rio de Janeiro, de onde poderiam vir os socorros. Sem excedentes de poder que lhe possibilitassem reforçar Colônia militarmente de maneira decisiva, Portugal tampouco foi capaz de completar a obra de fundação, vinculando o entreposto aos centros mais densos de seu povoamento no litoral Atlântico Sul, na época, estendendo-se de forma muito rala de Paranaguá a São Francisco. A frouxa tentativa de se estabelecer em Montevidéu fracassou e sem demora foi aproveitada pelos espanhóis para se implantarem e fortalecerem no mesmo local, em 1724 a 1726, e em Maldonado, ao norte. Ocuparam os castelhanos dessa maneira a margem oriental e cortaram a linha direta de comunicação por terra entre Colônia e a costa brasileira, isolando a fortaleza numa área acanhada e sem interior. Conforme mostrou Hélio Viana, o efetivo povoamento espanhol de grande parte da região, e não apenas de uma fortaleza e entreposto isolados como no caso de Portugal constituiu, em última análise, a razão da existência de um Uruguai independente e não de uma província cisplatina aportuguesada ou abrasileirada. A ação dos jesuítas. Enquanto, no litoral e no estuário platino, a luta se polarizava em torno de Colônia entre atores oficiais, militares e políticos, no interior, as iniciativas principais decorriam do choque de interesses de atores privados. Décadas antes da fundação de Sacramento, os jesuítas espanhóis haviam demonstrado na região platina o mesmo dinamismo que seus correligionários portugueses no Brasil, organizando missões logo destruídas por atores privados do outro lado, os bandeirantes oriundos de São Paulo. Abandonando essas primeiras missões do Guairá, os jesuítas transferiram-se com os sobreviventes para as paragens meridionais entre os rios Ibicuí e Jacuí e Guaíba, com a aparente intenção de prosseguir até a Lagoa dos Patos e, de lá, para o Atlântico. Esse avanço ocorria mais de um século antes da fundação pelos portugueses de Rio Grande de São Pedro, no Sangradouro da Lagoa. Caso os bandeirantes não tivessem novamente atacado e destruído as novas reduções, isso é, os novos aldeamentos jesuítas, em 1640, essas reduções teriam cortado o acesso lusitano à Lagoa dos Patos e ao local do futuro Porto do Rio Grande, inviabilizando a fundação do Rio Grande do Sul brasileiro e alterando radicalmente o destino da área. PS. Reduções são aldeamentos jesuítas ou franciscanos, normalmente castelhanos, que confinavam os indígenas, a fim de convertê-los à fé católica. Ao se retirarem de novo com os remanescentes das missões para suas fundações no Rio Paraná do outro lado do Rio Uruguai, os missionários abandonaram à sorte animais que se multiplicaram com o tempo, transformando-se nos gigantescos rebanhos de gado chucro que povoaram desde as campinas da Banda Oriental, em Vaqueria del Mar, até as diversas vacarias em terras hoje brasileiras. Em adição ao contrabando, um novo fator econômico, o desfrute da extraordinária riqueza em gado, passou a atrair para essas paragens a atenção e o interesse de jesuítas povoadores e funcionários espanhóis e portugueses. Justamente célebres pela perseverança e obstinação, os missionários da Companhia de Jesus não se deixaram abater pelos reveses.
Algumas décadas depois de sua retirada do centro do futuro território rio-grandense, os padres partiram de novo de seus estabelecimentos no Rio Paraná rumo ao leste e ao Atlântico, fundando do outro lado do rio Uruguai a Missão de São Francisco de Borja, em 1682. A essa, seguiram-se 6 outras entre o Piratini e o Ijuí, constituindo as 7 missões do Uruguai, em 1706. Menos numerosas que as anteriores, e por isso mais compactas e contíguas, ofereciam maior facilidade de defesa, alcançando rápida prosperidade graças à vantagem do acesso aos imensos rebanhos selvagens que chegariam a mais de 1 milhão de cabeças em meados do século XVIII. Esse movimento dos jesuítas castelhanos vindos do oeste em direção ao leste aproximava-se lentamente de outro, a expansão portuguesa proveniente do norte que descia aos poucos o atual litoral do estado do Paraná até chegar à ilha de Santa Catarina. A ocupação da ilha e do litoral catarinense resultou de projeto de colonização dirigida que visava instalar cerca de 4.000 famílias dos Açores, meta nunca atingida, mas que deixou em toda a área forte marca açoriana. O extremo ponto meridional da expansão portuguesa terminou por fixar-se em zona muito distante de Santa Catarina, a saída ao sangradouro da Lagoa dos Patos, onde se efetuou a fundação do Porto do Rio Grande de São Pedro, 1737. A chegada dos jesuítas para a criação de novas missões, e a dos portugueses provenientes do norte, deram uma nova conformação à região meridional da América do Sul no início do século XVIII. A transição do conflito para a negociação. Entre 1716, data da última devolução de colônia aos lusos, e o reinício dos combates em 1735, a região tinha conhecido quase 20 anos de paz e prosperidade que fizeram crer na consolidação da colonização. A campanha havia se povoado a uma distância de 120 quilômetros do forte, multiplicando-se ranchos, plantações, moinhos de vento, vinhas, isso é, vinhedos. Além da produção local, exportou-se a partir de Sacramento, entre 1726 e 1734, de 400.000 a 500.000 couros por ano, a maioria vinda do lado castelhano. Tudo isso seria devastado pela retomada da guerra, embora os espanhóis não tivessem logrado ocupar a fortaleza. Restaurada a paz, em 1737, o estabelecimento nunca se reergueria, desaparecendo por completo as estâncias em torno do entreposto. Novamente um conflito destrutivo e inconclusivo demonstrará a precariedade logístico-estratégica da posição e o desequilíbrio entre os custos de sua manutenção e os benefícios que, além de escassos, favoreciam, sobretudo, comerciantes ingleses e seus testas de ferro portugueses, isso é, seus marionetes portugueses. Generalizou-se aos poucos a opinião de que a fortaleza representava mais uma vulnerabilidade do que um trunfo militar ou econômico. Nos antípodas do Império Português, isso é, nos lugares muito distantes do Império Português, acontecimentos lembrados por Charles Boxer reforçavam a evolução. A crítica à situação de Goa e outras possessões lusas na Índia, acossadas por ofensivas indianas, obrigou o governo de Dom João V a esforços tão consideráveis que não restavam recursos para socorrer colônia na dimensão exigida por uma defesa eficaz. Nessas décadas de 1720 a 1750, amadurecerá a convicção da necessidade de superar os constantes conflitos mediante a solução definitiva da questão dos limites. A transição da fase de choques para a da negociação acompanhou o progresso da ocupação tanto do extremo oeste como do litoral meridional, eliminando ou reduzindo a distância entre as povoações dos dois lados. Enquanto não se tocavam, as colônias ibéricas não passavam, como dizia o estadista espanhol Conde de Aranda, de vizinhos à maneira da América, separados esses povos por imensos desertos. À medida que a situação mudava, tornava-se cada vez mais premente a necessidade de colocar paradeiro aos atritos constantes por meio de um acordo capaz de legitimar a ocupação territorial ocorrida nos 2 séculos e meio desde Tordesilhas. Criará-se finalmente o clima propício ao que viria a consolidar-se no Tratado de Madrid.
O Tratado de Madrid de 1750. Uma guerra de imagens cartográficas, é como Júnia Ferreira Furtado descreve o choque de abordagens que dividiu diplomatas e estadistas portugueses na antevéspera da negociação do Tratado de Madrid. No fascinante livro, Um Mapa que Inventou o Brasil, narra em cores dramáticas a noite de agosto de 1747, quando um mensageiro exausto por viagem de 10 dias entregou, na residência do negociador português em Madrid, a ansiada Carta de l'Amérique do Sud, enviada pelo seu colega de Paris. Era este Dom Luís da Cunha, o mais notável representante da diplomacia lusa do século das luzes. Fruto da colaboração esclarecida entre Dom Luís, o diplomata pensador, e o cartógrafo francês Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, chamado de Oráculo da Geografia Iluminista, a carta refletia com rigor científico o melhor do conhecimento cartográfico da época. Chocava-se por isso mesmo com a velha tradição lusitana de despistamento e segredo, que remontava aos tempos em que revelar uma carta náutica dos descobrimentos marítimos era crime punido com morte. Tudo começara com a introdução pela cartografia francesa, a mais avançada do século XVIII, dos primeiros métodos precisos de medir a longitude. Jaime Cortesão chega a falar do surgimento de uma verdadeira cultura da longitude, título de um dos capítulos de sua obra magna, Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid. Em 1720, Guillaume Delisle, o maior geógrafo francês de então, apresentava à Academia Real de Paris comunicação acompanhada de atlas nos quais reposicionava o meridiano de Tordesilhas. Indicava o estudo que as regiões platinas, do mesmo modo que as áreas de expansão no extremo oeste e na Amazônia, inclusive no Cabo Norte, isto é, Amapá, localizavam-se fora da jurisdição concedida a Portugal pelo velho Tratado de 1494. A notícia desencadeou alvoroço e choque em Lisboa. Alertado por Dom Luís da Cunha, o governo lisboeta enviou-lhe instruções para persuadir o geógrafo a voltar atrás e desistir de publicar a dissertação e os mapas. Ao mesmo tempo e felizmente, a corte lusitana não se limitou a essa inútil tentativa de supressão do conhecimento científico. Com mais razões que Madrid para se preocupar com as implicações políticas dos avanços científicos, começou discretamente a promover o sistemático levantamento geográfico e cartográfico do interior brasileiro por jesuítas ilustrados, os padres matemáticos, e, mais ainda, pelos engenheiros militares responsáveis pela porção mais notável do trabalho de medição e cartografia realizado. Cortesão sustenta que a notícia despertou o rei e as classes cultas para o estudo da geografia e da cartografia, em contraste com a falta de reação correspondente por parte da Espanha, onde não se teria registrado nenhum passo no sentido de renovar a cultura geográfica e cartográfica. Esse desnível cultural vai pesar, na balança das negociações do Tratado de Madrid, a favor de Portugal. Talvez a explicação mais convincente para a diferença de reação resida simplesmente na consciência lusa da inferioridade de poder em relação ao vizinho. A circunstância de serem mais duvidosos os títulos jurídicos portugueses sobre as terras ocupadas justificava que Portugal buscasse alistar a seu serviço o poder derivado do conhecimento, da preparação intelectual, dos argumentos oriundos da ciência, da cultura dos mapas. Tais ferramentas do poder cultural não foram obviamente utilizadas de modo socrático, visando a verdade científica, mas serviram interesses político-estratégicos, distorcendo para isso os fatos geográficos, se necessário. No instante culminante das negociações, o documento cartográfico mais utilizado não foi o mapa que Dom Luís da Cunha decidira encomendar ao cartógrafo francês d'Anville, mas sim o chamado Mapa das Cortes, elaborado em Lisboa sob a supervisão de Alexandre de Gusmão, secretário do rei Dom João V. A carta mais honesta, espelho da realidade, viu-se posta de lado, não pelos defeitos, mas pelas qualidades.
Preferiram os portugueses o terreno seguro da velha tradição de manipulação e astúcia, atributos abundantemente presentes na personalidade do intelectual santista chamado de avô dos diplomatas brasileiros pelo embaixador Araújo Jorge, presumivelmente não por essas características. Sem hesitar, Jaime Cortesão opina que, se compararmos o mapa das Cortes com um mapa atual da América do Sul, rapidamente nos damos conta de que naquela carta o Brasil não passa de uma caricatura da realidade com erros de longitude que chegam a atingir 9 graus, e conclui que o mapa das Cortes foi propositadamente viciado nas longitudes para fins diplomáticos. Recente estudo, 2009, do professor Jorge Pimentel Sintra, docente da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, utilizou análise digital e métodos de cartografia matemática que revelaram aspectos surpreendentes de como o mapa das Cortes foi habilmente construído. O trabalho permitiu quantificar de maneira mais precisa as distorções, cerca de 430 pontos, e identificar em que locais foram introduzidas e seu caráter indubitavelmente proposital. O processo negociador e seus agentes, o Tratado de Madrid singulariza-se por muitas originalidades. Quase todos os ajustes, antes e depois, visavam colocar fim a uma guerra, como voltaria a ser o caso com o Tratado de Santo Ildefonso, 1777. Já o de Madrid foge ao padrão, pois culmina uma rara fase de paz entre os dois reinos ibéricos. A atmosfera propícia tivera de esperar a reviravolta no clima diplomático decorrente da morte de Felipe V, 1746, e do afastamento da rainha Isabel Farnese, sua mulher, inimiga irreconciliável de Dom João V. Sobe ao trono o inexpressivo Fernando VI, casado com uma infanta portuguesa de forte personalidade, Dona Maria Bárbara de Bragança. Em Portugal, o herdeiro, Dom José, casara com a infanta espanhola Dona Maria Ana Vitória, num movimento de aproximação que se chamara de A Troca das Infantas. Facilitada em parte por esse ambiente de amizade familiar e dinástica, a negociação estendeu-se por 3 anos, tempo excessivo que acabaria por prejudicar a durabilidade do acerto. Os dois principais negociadores diretos foram o plenipotenciário português Tomás da Silva Teles, Visconde de Vila Nova de Cerveira, e o espanhol Dom José de Carvajal y Lancastre. Por trás do embaixador luso, a direção minuciosa das negociações foi exercida pelo secretário do rei Dom João V, Alexandre de Gusmão, a quem se deve a redação de quase todas as instruções, assinadas nominalmente pelo secretário de Estado Marco Antônio de Azevedo Coutinho. Homem de origem modesta, Gusmão nascera na Vila de Santos numa família de possível ascendência cristã nova. Era irmão do padre Bartolomeu de Gusmão, que se celebrizaria como o Padre Voador por ter sido um dos inventores dos balões dirigíveis. O pequeno Alexandre, que adotara o nome do parente e protetor, o jesuíta Alexandre de Gusmão, estudará no Colégio da Companhia de Jesus em Cachoeira, na Bahia. Lá, um dos reitores o teria descrito numa nota como menino estudioso, engenhoso, mas bastante velhaco. Essa mistura de talentos de diversa índole granjeou-lhe a proteção do monarca e anos de estudo, serviço diplomático e vida tumultuada na França e na Santa Sé, em Roma. Apesar das ideias francesas que partilhava com o grupo dos estrangeirados, visto com desconfiança pela retrógrada corte lisboeta, tornou-se útil colaborador do absolutismo de Dom João V, de quem foi secretário e membro do Conselho Ultramarino. Por não haver jamais exercido funções ministeriais, algo fora do alcance de pessoas sem nobreza e ainda por cima nascida no Brasil colônia, demorou para que a historiografia oficial lhe reconhecesse o papel determinante que desempenhou na preparação e negociação do tratado. Seu mérito central na definição e consagração do patrimônio territorial brasileiro ficou exaustivamente comprovado na obra definitiva do historiador português Jaime Cortesão, com 9 alentados tomos recheados de documentos
Estrutura do tratado. As negociações partiram do pressuposto, expresso no preâmbulo, de que, violado pelos espanhóis na Ásia, Filipinas, e pelos portugueses na América, o Tratado de Tordesilhas não podia servir como base adequada para delimitar o território das colônias. Em substituição ao tratado, às bulas papais e a outros títulos, convencionou-se adotar como critério básico o princípio transplantado do direito romano privado, segundo o qual cada parte conservaria o que possuía. Tal princípio, utipossidetis, às vezes denominado de utipossidetis de facto, constituiria a regra geral, ressalvadas as exceções especiais permuta de colônia pelas missões do Uruguai, por exemplo. Foram também previstos reajustes menores na Amazônia, concessões portuguesas nos Solimões, concessões espanholas na margem do Guaporé. Inovou-se mais uma vez em relação ao passado ao substituir as linhas geodésicas como a de Tordesilhas, de difícil tradução e reconhecimento no terreno, por balizas claramente definidas por acidentes geográficos, rios importantes, montanhas, serras e divisores de água. Uma das vantagens mais apreciáveis consistiu na abrangência do instrumento, que definiu a silhueta completa da fronteira de norte a sul, vencendo a resistência da Espanha, inclinada no início a apenas aceitar ajustes parciais. O dispositivo fundamental do tratado, e para a Espanha, sua razão de ser consistiu na permuta entre a colônia do Sacramento, os castelhanos, de fato, chamavam o documento de Tratado de Permuta, a ser entregue por Portugal, e as missões do Uruguai cujos habitantes guaranis seriam obrigados a retirar-se para territórios castelhanos. Em troca de um estabelecimento cercado nas duas margens por praças espanholas e cujo destino estava selado desde o fracasso da ocupação de Montevidéu, recebia Portugal amplo espaço territorial que possibilitava arredondar o Rio Grande do Sul, até então confinado a uma estreita franja costeira, e convertê-lo em núcleo substancial de contrapeso ao prata espanhol. O artigo 21 dispunha que a guerra entre as metrópoles na Europa não deveria interromper a paz entre as possessões americanas. Alguns quiseram ver no dispositivo uma espécie de antecipação do pan-americanismo, mas a explicação provavelmente se encontra no temor da Espanha, a cuja iniciativa se deve o artigo de ataques no Rio da Prata por parte dos ingleses, aliados de Portugal, em eventualidade de reinício de hostilidades na Europa. O principal objetivo que moveu Madrid nas negociações foi o de apoderar-se de uma vez por todas da colônia do Sacramento, aceitando para isso, embora com relutância, o preço de transferir a Portugal a soberania sobre os 7 povos das missões do Uruguai. Para Portugal, renunciar em definitivo à miragem da fronteira natural no Rio da Prata era sacrifício penoso, somente concebível se compensado por uma somatória de vantagens. Entre elas, sobressaíam a garantia da soberania na Amazônia, a aceitação da expansão ocorrida nas regiões auríferas do extremo oeste e a consolidação da fronteira sul mediante a aquisição das missões e o reconhecimento de Rio Grande de São Pedro. O acordo assegurava adicionalmente a segurança das comunicações fluviais de Mato Grosso com o Maranhão Pará através da navegação do Tocantins, do Tapajós e do sistema Guaporé-Mamoré-Madeira. De uma perspectiva geopolítica, o tratado estabelecia um equilíbrio territorial entre as pretensões dos dois países, permanecendo Portugal com a maior parte da Amazônia e vendo a Espanha reconhecida sua indiscutível supremacia no Rio da Prata. Refletia desse modo a realidade da evolução que ganhara corpo no terreno ao longo de mais de 200 anos. Para a Espanha, um atrativo complementar seria o de conter em definitivo o avanço luso em direção ao oeste, o que de fato aconteceu. Avaliação do tratado. Portugueses e brasileiros em geral consideram o Tratado de Madrid como exemplo de equilíbrio, realismo e boa-fé, opinião que o Barão do Rio Branco exprimiu de forma eloquente. O estudo do Tratado de 1750 deixa a mais viva e grata impressão da boa-fé, lealdade e grandeza de vistas que inspiraram esse ajuste amigável de antigas e mesquinhas querelas, consultando-se unicamente os princípios superiores da razão e da justiça e as conveniências da paz e da civilização da América.
Transparece nesse juízo a satisfação pelo êxito de ver juridicamente reconhecida a grande obra da expansão territorial e, em consequência, o sucesso das pretensões negociadoras lusitanas. Mesmo historiadores imparciais como Robert Schoute admitem que a linguagem e o tom geral desse memorável tratado dão testemunho da sinceridade e boas intenções das duas cortes. Os dois soberanos contratantes parecem na verdade ter ido muito além do seu tempo. Em compensação, alguns historiadores espanhóis e, em especial, sul-americanos condenam o instrumento por haver dilapidado o patrimônio original da Espanha e legitimado o que descrevem como usurpação de um imenso território. Dessa perspectiva, compreende-se que o acordo tenha encontrado, desde o começo, inúmeros inimigos entre os castelhanos, forçados a abrir mão de direitos territoriais muito superiores. O que mais surpreende é que não lhe tenham faltado obstinados adversários entre os portugueses, nitidamente beneficiados pelo ajuste. Jaime Cortesão julga que a oposição principal em Portugal partiu de comerciantes empenhados em manter os lucros do contrabando, em geral prepostos de mercadores ingleses, apoiados por políticos favoráveis à continuação de tal prática. Entre os críticos, incluía-se aquele que logo se tornou o virtual ditador de Portugal por 20 anos, Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro conde de Oeiras e marquês de Pombal. A todos custava, como custaria, mesmo depois da independência brasileira, abandonar a miragem da fronteira no Rio da Prata. O destino do tratado, o Tratado de Madrid representou a tardia manifestação, no plano diplomático, da transitória recuperação do prestígio português. Tanto se havia esperado pelas condições propícias à negociação e, em seguida, pela conclusão das complexas tratativas que o convênio só conseguiu ser finalizado e assinado na 1ª hora, quando o contexto político-diplomático estava prestes a novamente se alterar para pior. 6 meses apenas após a assinatura do tratado, 13 de janeiro de 1750, morreu Dom João V e, em rápida sucessão, desapareceram da cena Alexandre de Gusmão, Dom José de Carvajal, a rainha Dona Bárbara, o rei Fernando VI, todos os que poderiam ter razões pessoais para querer dar cumprimento ao acordado. Na Espanha, subiu ao trono Carlos III, monarca que abandonou a política de reconciliação com Lisboa. Em Portugal, o novo rei, Dom José I, concentrou poderes em mãos do Marquês de Pombal, crítico e opositor do tratado. A deterioração do clima ibérico somou-se localmente à dificuldade da demarcação no terreno. Foram escassos os avanços das comissões para delimitar as fronteiras setentrionais e meridionais. Na Amazônia, Mendonça Furtado, irmão de Pombal, esperou inutilmente em Barcelos pelo demarcador espanhol que alegou ter-lhe faltado colaboração dos jesuítas portugueses das missões dos Solimões. Os acontecimentos mais graves ocorreram, todavia, no extremo sul, onde Gomes Freire de Andrada, futuro conde de Bobadela, e o demarcador espanhol, Marquês de Valdelírios, viram-se obrigados a juntar forças em sangrenta campanha militar contra a resistência guarani. Robert Schoute descreve com indignação a injustiça feita aos índios, a parte de território que, se cedia a Portugal, continha 7 reduções florescentes habitadas por uns 30.000 guaranis, não recém-tirados das florestas ou meio reduzidos, porém nascidos com seus pais e avós numa servidão leve, e criados com os cômodos da vida doméstica regular. Todos esses com mulheres e filhos, com doentes e velhos, com cavalos, ovelhas e bois, tinham como do Egito os filhos de Israel, de emigrar para o deserto, não fugindo à escravidão, mas obedecendo a uma das mais tirânicas ordens jamais emanadas do poder insensível. Em nossos dias, calejados com os milhões de seres humanos expulsos pelas gigantescas operações de limpeza étnica do final da Segunda Guerra Mundial e dos conflitos na antiga Iugoslávia, perdemos talvez a capacidade de indignação de autores do passado cujo senso moral não se havia embotado, isso é, sensibilizado pela repetição de genocídios e crimes contra a humanidade.
Não faltaram autores contemporâneos dispostos a exaltar as atrocidades até em poema épico como O Uruguai de 1769 de José Basílio da Gama, que mereceu do severo Capistrano justa reprimenda. Um poeta de mais talento que brio, isso é, de mais talento que dignidade, cometeu a indignidade de arquitetar um poema épico sobre esta campanha deplorável. Já antes dizimados pelos bandeirantes nas reduções do Guairá, Itatim e Tapi, os guaranis foram novamente vítimas da expansão luso-brasileira. Os jesuítas desempenharam no episódio papel de certa ambiguidade compreensível nas circunstâncias e justificável do ponto de vista moral. Contrariando os interesses da companhia e as naturais inclinações, os setores dirigentes da ordem na Europa resignaram-se a cumprir o inevitável, curvando-se à imposição do poder político. Seria heróico e sobre-humano exigir comportamento idêntico dos missionários que partilhavam in loco o sofrimento dos indígenas. Repetiu-se com eles o sucedido no Brasil de nossos dias com inúmeros missionários, até bispos, europeus e conservadores. Nomeados com intenção apaziguadora para dioceses marcadas pela violência contra índios e poceiros, é frequente que esses homens se radicalizem em contato com a realidade de injustiça anti-evangélica. A resistência guarani, que seria em qualquer caso inevitável, terá adquirido força com o apoio de religiosos. As acusações e defesas relativas ao papel dos jesuítas na Guerra Guaranítica têm sido debatidas desde então por seus detratores ou defensores de maneira inconclusiva. Não há dúvida, porém, que o envolvimento deles na controvérsia sobre o Tratado de 1750 apressou o movimento em favor da expulsão dos jesuítas da América e a subsequente supressão da ordem. Sebastião de Carvalho e Melo, cuja má vontade com o tratado se devia a motivos anteriores à guerra, lançou mão dos incidentes como pretexto para suspender-lhe a execução. Posteriormente, utilizaria o acontecido para justificar a doentia obsessão conspiratória contra a Sociedade de Jesus, que perseguiu com ferocidade e sadismo. Sem embargo dos merecimentos que possa ter alcançado com algumas de suas reformas modernizadoras, o futuro Marquês de Pombal confirmou nessa ocasião a inata crueldade que levou o rei Dom João V a descrevê-lo como homem que tinha pelos no coração. Não obstante a mudança das condições políticas nas metrópoles e as dificuldades encontradas no terreno, o governo português deveria ter tido interesse em dar fiel execução a estipulações das quais era o principal favorecido. Não foi, entretanto, o que ocorreu, posto que Gomes Freire, secretamente instruído por Carvalho e Melo, recusou-se a receber os 7 povos pretextando a precariedade da pacificação devido à proximidade dos antigos habitantes. A atitude suscitou fundadas dúvidas sobre a boa-fé portuguesa e a sinceridade da intenção de devolver a colônia do Sacramento. Essa sucessão de fatores acabou por fazer fracassar o entendimento, anulado pelo Tratado do Pardo, 1761 por comum acordo e com mal disfarçada satisfação do todo-poderoso ministro que regia os destinos de Portugal. Reviravolta na correlação de forças. Ao minar deliberadamente o arranjo de Madrid, os dirigentes portugueses faziam no fundo o jogo do adversário, inconformado com as concessões admitidas a Lisboa na Amazônia, no Oeste e ainda por cima nas Missões. O litígio sobre colônia retrocedia à situação anterior, de problema a ser resolvido pelas armas, terreno no qual Portugal levava desvantagem estrutural. A excessiva confiança e o irrealismo dessa política de alto risco iriam tornar-se evidentes quando, a despeito da tentativa de conservar a neutralidade, Lisboa se viu envolvida na Guerra dos 7 Anos, 1756 a 1763, no lado oposto à Espanha e à França, de pouco lhe valendo a aliança inglesa. O governador de Buenos Aires, Dom Pedro de Ceballos, não encontrou maiores dificuldades para ocupar a colônia do Sacramento, Rio Grande de São Pedro e os fortes de Santa Teresa e São Miguel, hoje em território uruguaio. Celebrada a paz no Tratado de Paris, em 1763, os espanhóis restituíram apenas colônia.
Em 1776, o porto de Rio Grande seria retomado pelos lusitanos em ataque que exasperou os castelhanos, incitando-os a despachar ao sul da América a mais poderosa expedição militar que haviam organizado na região. Comandada por Cévalos, já promovido a vice-rei do Rio da Prata, cargo recém-criado justamente para realçar a importância estratégica da área, a força de 116 navios e 13.000 homens reconquistou Colônia, que teve suas fortificações definitivamente desmanteladas. Não encontrou também resistência digna de nota na ofensiva para retomar o porto de Rio Grande e apoderar-se da ilha de Santa Catarina, 1777. O governo de Lisboa teve ciência antecipada das grandes dimensões da armada preparada pelos espanhóis, mas não foi capaz de mobilizar recursos para responder à altura. A única e remota esperança nessa conjuntura de aflições, o sonhado socorro inglês, não passava de quimera, ou seja, de ilusão, imaginação, fantasia. Já se iniciará a longa guerra da Grã-Bretanha contra os colonos da América do Norte e, sugestivamente, em dezembro de 1776, o norte-americano Benjamin Franklin partira para Paris, a fim de obter a aliança militar e naval, assim como os recursos financeiros da França, fatores decisivos da derrota inglesa. Essa cadeia de circunstâncias fatais selava a sorte da temerária política pombalina, isso é, da audaciosa política pombalina. O Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso recompensou em parte a Espanha das perdas que tivera no Tratado de Madrid. Além de conservar a colônia do Sacramento e os 7 povos das missões, o limite espanhol passou a estar posicionado em Chuí, e não mais em Cástilos Grande como havia sido determinado pelo Tratado de Madrid. Coincidindo com o ataque castelhano à ilha de Santa Catarina, em fevereiro de 1777, falecia Dom José I, sucedido pela rainha Dona Maria I. Desencadeava-se a reviravolta política que derrubou Pombal e lhe subverteu a política. Envolvidas na Guerra da Independência dos Estados Unidos, a Inglaterra e a França manobraram em favor de mediação que conduziu ao Tratado de Santo Ildefonso 1º de outubro de 1777, fortemente marcado pela indiscutível vitória das armas castelhanas sobre um Portugal enfraquecido militar e diplomaticamente. Além de concessões que os portugueses se viram obrigados a fazer na costa da África, a ilha de Fernando Pó, por exemplo, a Espanha conservou não apenas Colônia, mas também as missões dos 7 povos, limitando-se a devolver a ilha de Santa Catarina, que nunca lhe havia pertencido. Anulou-se de start tanto a permuta do Tratado de Madrid como o relativo equilíbrio que aquele ajuste tentará estabelecer na região platina. No sul, o limite já não arrancaria, como antes, de Cástilos Grande, na costa uruguaia, mas da Barra do Chuí consideravelmente mais ao norte, prosseguindo pelo divisor de águas do centro do Rio Grande do Sul, até atingir o rio Uruguai. Daí em diante, a linha divisória coincidia praticamente com a de 1750. O jogo duplo de Pombal e dos inimigos do Tratado de Madrid consistirá em aproveitar o pretexto fornecido pela única debilidade séria do instrumento, a dificuldade inicial de controlar os 7 povos para justificar o verdadeiro objetivo que os animava, a recusa de entregar a colônia do Sacramento. Equivalendo ao retorno à situação anterior de antagonismo armado, tal política teria requerido um fortalecimento considerável do poderio militar e naval luso na região platina por meios próprios ou mediante a aliança da Inglaterra, sempre improvável nas melhores circunstâncias. O resultado dessa estratégia profundamente deficiente no cálculo realista da correlação de forças não poderia ter sido mais decepcionante. Portugal perdia pela guerra a colônia do Sacramento, que não quisera entregar por tratado, de sobra, ficava sem a compensação do território dos 7 povos que lhe havia sido assegurado na permuta negociada. Derrota total, só atenuada porque afortunadamente não se mexeu muito no resto da fronteira, permitindo-se que prevalecesse a linha desenhada pelo Tratado de Madrid.
O julgamento da ação internacional de Pombal no sul da América não pode deixar de constatar que as expectativas se viram frontalmente contrariadas pelos resultados. Consubstanciada no abandono desnecessário de um tratado excepcionalmente favorável, a diplomacia pombalina tornou inevitável uma guerra para a qual Portugal não se preparou e da qual emergiu pior que antes, humilhado e diminuído no território que já tinha obtido e jogou fora. Existe certa tendência entre nós de passar em silêncio a responsabilidade pombalina em provocar indiretamente o que aconteceu depois. Prefere-se assinalar que o Tratado de Santo Ildefonso cometeu uma injustiça ao abandonar o equilíbrio da permuta, o que é verdade. De fato, ao impor aos vencidos um preço excessivo pela derrota, a Espanha vitoriosa semeava os germes da inconformidade e da desforra futura. Como é compreensível, os espanhóis e seus herdeiros gostariam que o instrumento e o momento de correlação de forças que lhe deu origem congelassem para sempre o status quo militar e diplomático daquela hora. Por isso, mais tarde, nas negociações de limites com o Brasil, os vizinhos hispânicos invariavelmente advogarão em favor da validade de Santo Ildefonso, mesmo depois da independência e do fim da jurisdição das metrópoles coloniais. Contra tal pretensão, os estadistas e diplomatas brasileiros argumentaram que o Tratado de 1777 havia sido denominado de preliminar, e assim ficara, pois não se havia completado a demarcação dos limites pactuados. Além disso, um conflito posterior, a Guerra de 1801, Guerra das Laranjas, o teria anulado e, na Paz de Badajoz, contrariamente ao que teria sido a praxe entre os vizinhos ibéricos, o ajuste de Santo Ildefonso não havia sido expressamente revalidado. Prova de não tratar-se de mero esquecimento seria a Espanha ter conservado a Praça de Olivença que ocupará na Península Ibérica, enquanto os portugueses haviam mantido as missões do Uruguai, reconquistadas na ocasião. A sucessão de tratados traduz um padrão que se repete: a cada configuração momentânea que assume a correlação de forças vai corresponder uma determinada expressão jurídica consubstanciada num tratado. As mudanças na correlação de forças não demoram em encontrar tradução em nova construção jurídica, a fim de legitimar a situação de fato alcançada no terreno das armas. Assim como o Tratado de Madrid havia assinalado um instante fugaz, isso é, efêmero, de fortalecimento do poder português que alguns ilusoriamente tomaram por permanente, o ajuste de Santo Ildefonso representou o reflexo jurídico do nível mais indiscutível de superioridade militar que os espanhóis jamais atingiriam, antes ou depois, nas plagas meridionais, isso é, nas regiões ao sul da América do Sul. É o que admitia indiretamente o internacionalista argentino Carlos Calvo, citado por Hélio Viana, mais vantajoso à Espanha que o de 1750, deixou-a com o domínio absoluto e exclusivo do Rio da Prata, arvorando sua bandeira na colônia do Sacramento e estendendo sua autoridade aos campos do Ibicuí, na margem oriental do Uruguai, sem mais sacrifício que a devolução da ilha de Santa Catarina, de que se havia apoderado por conquista. Para portugueses e brasileiros, Santo Ildefonso não passava de revés provisório, fruto de desequilíbrio militar ocasional, a ser retificado no futuro em circunstâncias mais propícias, primeiramente no terreno dos fatos, depois no do direito. Essa ocasião surgiria um quarto de século depois, em 1801, com a retomada das hostilidades entre os reinos ibéricos provocada pela fugaz Guerra das Laranjas. Tirando proveito da oportunidade, uma expedição luso-brasileira de menos de 50 homens conquistou as missões, corrigindo em parte a fronteira de Santo Ildefonso, não em relação à colônia nem ao ponto de partida no Chuí. A facilidade com que se realizou, inclusive com a adesão de indígenas locais, fornecia mais uma prova do erro de Portugal, e de Pombal, de sacrificar o Tratado de Madrid sob o pretexto da precariedade da posse da região missioneira. De qualquer forma, as divergências conducentes ao Tratado de Santo Ildefonso, isso é, as divergências que conduziram ao Tratado de Santo Ildefonso, concentraram-se no tratamento dado às questões sulinas pelo Tratado de Madrid e objeto das modificações aportadas pelo instrumento que o suplantou.
No restante da enorme fronteira, no oeste e no norte amazônico, não se voltou atrás fundamentalmente em relação ao reconhecimento da expansão do território brasileiro. Assim, apesar de ter sido breve sua duração formal, o Tratado de Madrid acabou por prevalecer na prática, traçando o que veio a ser, em linhas gerais, o perfil territorial do Brasil, salvo alguns ajustes futuros. Em nossos dias, os limites meridionais correspondem praticamente aos que haviam sido outorgados pelo Tratado de 1750, em realidade um pouco menos, em razão do deslocamento da linha de Castilhos Grande para a Barra do Chuí e da perda definitiva dos fortes de Santa Teresa e São Miguel. O território lusitano, legado ao Brasil, deixava de incluir colônia. Depois da reconquista na Guerra das Laranjas, reincorporava as missões, adquiridas no Tratado de Madrid perdidas pelo de Santo Ildefonso e recuperadas em 1801. Com o benefício do conhecimento retrospectivo que temos hoje, não há como deixar de lamentar os inúteis sacrifícios de vidas e a destruição material de sucessivas campanhas militares para finalmente estabilizar a fronteira na linha já convencionada pelo Tratado de Madrid, os combates de 1776 e 1777, a ofensiva de recuperação dos Sete Povos de 1801, as duas intervenções dos anos de Dom João VI e a Guerra da Cisplatina. Será que não teria sido melhor efetivar a troca de colônia pelas missões e cumprir o Tratado de Madrid, evitando os sofrimentos e as perdas de tantos conflitos? O território na antevéspera da independência. Ao príncipe era o século XIX, já se havia atingido no sul o extremo limite sustentável da expansão. Incorporadas as missões e assegurada a posse do Porto do Rio Grande, completará-se a integração ao espaço de língua e colonização lusitanas de parcela considerável das terras discutíveis ou em disputa, que se estende do sul de São Paulo, passando pelos presentes estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até o ponto mais meridional da Lagoa dos Patos, praticamente a fronteira atual. O que ficou de fora foi apenas o que devia ficar, o território da futura República Oriental do Uruguai, de povoamento de língua e cultura espanholas. A história das peripécias dos limites sulinos poderia ter se encerrado naquele momento, provavelmente com benefícios inestimáveis para as relações dos futuros estados sucessores dos impérios coloniais. Não se passou, todavia, nem uma década para que as oportunidades abertas pelas guerras napoleônicas reacendessem conflitos, cobiças e velhas ilusões. Desta vez, a ambição dos portugueses e de seus sucessores brasileiros não se limitaria ao objetivo anterior de um entreposto isolado como havia sido a colônia do Sacramento. O segundo capítulo da Miragem do Prata reavivaria o sonho quimérico de anexar toda a extensão das terras compreendidas entre a Lagoa dos Patos e a margem oriental do estuário, já então ocupadas por populações de língua castelhana, isto é, o território do futuro Uruguai independente. Embora longe de ostentar as características que haveria de adquirir com a prosperidade dos fins do século XIX, a sociedade oriental já apresentava os atributos claros de original cultura rio-platense impossíveis de absorver na cultura luso-brasileira. Seriam necessárias mais de 2 décadas adicionais de lutas, frustrações e auto-engano até que novamente se comprovasse a inutilidade de tentar assimilar um povo de identidade nacional em vias de afirmação como o uruguaio. Quem teve fôlego para acompanhar essas peripécias haverá de guardar a sensação da extraordinária complexidade da formação do território brasileiro. De uma história rica em aventuras resultará maior sensibilidade para apreciar o papel do conhecimento, da negociação, do poder brando conforme acontecera na elaboração do Tratado de Madrid, numa evolução hoje concluída de maneira feliz em favor dos brasileiros que dela herdaram os benefícios. Conclusão da formação territorial brasileira. Foi considerável a expansão territorial do país para o oeste, a partir da linha de Tordesilhas. Após o Tratado de Santo Ildefonso, o Brasil ainda obteria reconhecimento de sua soberania sobre algumas áreas, tendo concluído sua atual formação territorial em 1907.
Em 1851 tivemos territórios reconhecidos como brasileiros pelo Uruguai e pelo Peru. A Bolívia reconheceu territórios brasileiros em dois momentos, primeiramente em 1867 e depois em 1903. Em 1872 tivemos territórios reconhecidos como brasileiros pelo Paraguai. Em 1859, a Venezuela reconheceu territórios brasileiros. Em 1895, a Argentina reconheceu territórios brasileiros. Em 1900, a França reconheceu territórios brasileiros. Em 1904, a Inglaterra reconheceu territórios brasileiros. Por fim, em 1907, a Colômbia reconheceu territórios brasileiros.